Fala, povo lindo! Tudo bem com vocês? É verdade, o Alta Voltagem Express está de volta para abençoar a sua vida, amém? Então nós vamos aproveitar para poder liberar umas mensagens que venham edificar o seu coração, amém? Uma das coisas que Deus tem falado muito comigo nesses tempos tem a ver com identidade e paternidade. Continua a ser um dos assuntos que a igreja mais precisa falar. E eu quero partilhar com vocês a palavra de João 14, a palavra que está em João 14, em que João diz assim a partir do versículo 1: Não se turve o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então repare uma coisa, a maior parte das versões fala onde eu estiver. Existe só uma versão, que é a Almeida Corrigida Fiel, que fala onde eu estou. Agora, onde é que Jesus estava que os discípulos não estavam? Se durante 3 anos e meio os discípulos caminharam com Jesus todo o tempo, eles faziam tudo em comum, estavam sempre juntos o tempo todo. Onde é que Jesus estava dizendo aos discípulos que para onde onde eu estou, vós estáis também? No sentido tradicional deste versículo, a maior parte das igrejas, e se calhar você como eu aprendeu, que Jesus ele ia para o Pai e que ele ia preparar uma casa para nós e que a gente ia ter mansões celestiais com piscina, jacuzzi. Mas este versículo vai bem mais profundo. E para você entender aquilo que o apóstolo João está falando, você tem de entender que na época de Jesus, quando o casal queria casar, haviam 2 condições que eram requeridas. A mulher tinha de ter tido a sua primeira menstruação, tinha de ter passado a sua primeira menstruação, e o homem tinha de ter casa. Não é como hoje. Hoje as pessoas querem casar, com casa ou sem casa. Nós temos um dizer lá em Portugal que diz assim, quem casa, quer casa. É um princípio bíblico. Então o que é que acontecia? O casal dele estava casado e ele fazia um poço no meio do terreno, levantava um muro ali. E quando o primeiro filho casava, ele construía a casa para o filho do lado do muro. Quando o outro filho casava, ele construía a outra casa do outro lado do muro. Quando o outro filho queria casar, no fundo do terreno ele construía outra casa. Quando o outro filho queria casar, ele construía um sobrado lá em cima de uma outra casa. E os filhos, eles falavam assim, na casa de meu pai há muitas moradas, porque era uma vida em comunidade. Quando Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estou, vós estejais também, Jesus não está falando num lugar físico, Jesus está falando numa posição espiritual. Você repara que Jesus, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós entendemos que Jesus morreu como o unigênito de Deus, o unigênito do Pai, só que ele ressuscitou como o primogênito da criação. Por isso você vê em Mateus 28 que Jesus fala assim, então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Então, querido, existe uma posição que Jesus nos concedeu, que é uma posição de autoridade, porque os filhos, eles têm autoridade, e é essa posição em Cristo Jesus que nós temos de usar, não apenas como uma filiação, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Em que é que isso se traduz? Você é filho de Deus porque Deus te deu autoridade e você tem que exercer essa autoridade para liberar o governo de Deus na terra através da tua vida, para que Deus libere o domínio na terra através da tua vida. Jesus nos colocou na mesma posição de autoridade que Ele tinha. Autoridade sobre as circunstâncias, autoridade sobre o mundo, autoridade sobre o pecado, autoridade sobre os espíritos malignos. E eu quero que você comece a usar dessa autoridade para que a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta mude em nome de Jesus. Amém, querido? O Alta Voltagem está de volta com todo o pique, com toda a alegria, com toda a motivação para poder nos conectar com Deus de uma forma especial e para que nós tenhamos o entendimento e a percepção não só do que somos, mas do que temos em Cristo Jesus. Amém? Você é filho, você tem autoridade. Use essa autoridade em nome de Jesus.